Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 6. E o nosso tema é Vivendo amorosa e honestamente. Irmãos, nessa lição nós vamos ver como nós podemos, vamos dizer assim, viver com nossos irmãos, viver com amor, viver com união com o nosso irmão e também com o nosso próximo, às vezes aqueles que estão lá fora. O nosso texto do dia, que está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, diz assim: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Então esse amor não é questão somente da igreja. Claro, o apóstolo Paulo aqui estava escrevendo para a igreja em Tessalônica, mas é necessário que nós, seres humanos, vivamos em amor. É muito triste um lugar onde não tem amor, onde só tem ódio, aí a violência acaba imperando. A nossa síntese: não existe adoração num coração dominado pelo ódio, muito menos espiritualidade sadia numa vida envolvida com desonestidade. Ou seja, pessoas desonestas, pessoas que têm ódio, pessoas que não vê a hora de prejudicar o seu irmão ou a sua irmã, pessoas, meus irmãos, que muitas vezes vê em prejudicar o seu próximo com uma coisa até boa até para si mesmo, quando não é. Nós temos que viver em amor. Aqui no nosso texto bíblico, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9 ao 12, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, diz assim: Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vós escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso é o apóstolo Paulo, que foi a nossa leitura já. Porque também, já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. A desonestidade, meus irmãos, sempre lá atrás já existia. Hoje nós estamos vivendo um país, principalmente o nosso país aqui, a corrupção, por todos os lados é corrupção, a corrupção nas escalas maiores, nas escalas menores ou inferiores, a corrupção. Então aqui o apóstolo Paulo estava trazendo a igreja de Tessalônica, já naquele tempo existia corrupção, existia desonestidade, estava dizendo: não seja desonesto, trabalhe, conquiste, não adianta você querer passar a perna no outro achando que tem vantagem. O apóstolo Paulo já estava colocando isso para aquele povo daquela época. A nossa introdução: nunca foi tão urgente a presença de como comunidade de pessoas que espelhe o caráter de Deus como nos dias atuais. Nacionalmente vivemos em tempos de muita violência. No campo sociopolítico, nunca a corrupção esteve em tamanha evidência. E não são apenas as figuras públicas que se revelam decadentemente desonestas, mas em cada segmento social. Nós vemos decepcionados por escândalos. Em Tessalônica, guardadas as devidas proporções, não era muito diferente. Por isso, Paulo preocupa-se em orientar amorosamente aquela comunidade. Aprendemos com o apóstolo e seu cuidado pastoral, ou seja, não fazer e instruir para que não façam, para que outras pessoas não venham cometer isso, não venham ter esse tipo de atitude, não venham ter esse tipo de postura. Irmãos, as pessoas são desonestas nos valores inferiores, nos valores mais, vamos dizer assim, por causa de R$ 5 a pessoa é desonesta, vai na padaria, às vezes dá R$ 2 para comprar um pão, alguma coisa, ou dá R$ 10 para comprar um pão, e aí a pessoa devolve como se fosse um troco de 20, ou dá 10, dá R$ 5, e a pessoa como se fosse num troco de R$ 10. Então veja que às vezes o crente mesmo não volta lá para devolver o dinheiro. Então eu estou colocando uma coisa pequena, porque às vezes a desonestidade, meus irmãos, em todas as escalas, quando se torna prática, é desonesto. O nosso tópico 1, contra o amor fraternal, e a parte 1, é o Senhor quem nos ensina a amar. Há em 1 Tessalonicenses uma elogio, menção de Paulo à postura amorosa daqueles irmãos. Se havia uma série de prescrições, observações e recomendações que deveriam ser feitas em torno de várias áreas a respeito do amor fraternal. Todavia, os crentes em Tessalônica não necessitavam de orientação alguma. Irmãos, nós vemos até no versículo 9 de 1 Tessalonicenses acerca do amor fraternal. Amar uns aos outros. Se você ama o seu próximo, você não vai enganar ele. Se você ama o seu próximo, você não vai fazer algo de mal com ele.
Ah, mas tem gente que faz algo com a mãe, com o pai. Será que ama verdadeiramente a mãe e o pai? Para ser desonesto com a mãe ou com o pai? Então veja que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, dizendo o amor fraterno, o amor que está junto, o amor que não suspeita mal, o amor que quer estar, que quer ver a pessoa numa boa, vamos dizer assim, que quer ver a pessoa bem, que quer ver a pessoa até mesmo melhor do que a si mesmo. Isso o apóstolo Paulo estava, vamos dizer assim, colocando para a igreja de Tessalônica. A parte 2, o poder de expansão do amor. Aquilo que as pessoas denominam como amor, mas não consegue ser expandido, compartilhado, transmitido a outros, não é amor. Então, meus irmãos, isso que a gente está falando hoje acerca do amor para com o próximo, do amor fraternal. Se a pessoa não consegue expandir, se a pessoa não consegue dar um bom exemplo, se a pessoa não consegue fazer direito, vamos dizer assim, fazer direito não no sentido pleno, mas pelo menos procurar melhorar a condição, melhorar a vida da outra, ter a oportunidade, amar mesmo, fazer o que é bom, desejar para a pessoa aquilo que é bom. Irmãos, se a pessoa não fizer isso, então não existe amor, existe tolerância. Porque aqui o apóstolo Paulo diz assim, na verdade não passa de narcisismo, ou como a Bíblia chama, amor a si mesmo. Narcisismo é aquele narciso que olhava para o espelho d'água e ficava admirando a sua beleza. E aqui o amor a si mesmo. Nós temos amor a si mesmo. Então nós temos que ver exatamente até onde nós temos amor pelo próximo e onde começa o amor por nós mesmos. Se a gente desejar o próximo, o que nós queremos para nós, para o próximo, com certeza nós não vamos desejar que as pessoas vivam em situações terríveis, não vamos jogar juízo sobre a vida das pessoas, porque assim como ele tem a oportunidade do arrependimento, nós também temos, assim como nós queremos ter lugar de arrependimento, nós temos que desejar que outros tenham também. O amor é uma medida que sempre deve aumentar. A medida do amor nunca deve ser para menos, sempre para mais. O amor é uma dívida impagável que não temos apenas para com Deus, mas também com o próximo. Para com Deus no sentido de ter enviado o seu Filho Jesus. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário, padeceu, ficou em situações aqui, e nós nós vemos que Deus não cobra nada. Isso é uma atitude, isso é um amor impagável, nós não podemos pagar, não temos a condição de retribuir aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez por nós. E às vezes também, nós vemos aqui, também temos para com Deus, mas também com o próximo. Ou seja, nós temos essa possibilidade, porque o Paulo está registrando aqui em Romanos 13:8, o quê? Que nós temos esse amor com o próximo. Aqui, assim como Cristo nos amou, assim como Deus nos amou, nós temos que amar também o nosso próximo e desejar o bem dele, desejar que ele tenha uma vida plena na presença de Deus. Eu sei, meus irmãos, é difícil quando a pessoa que nos machucou, que nos prejudicou, ou que está prejudicando alguma pessoa próxima a nós. Eu sei que é difícil ter esse tipo de desejo, esse tipo de vontade para com o próximo, mas é necessário, irmãos. Infelizmente, a nossa mentalidade humana, ela pensa e age de uma forma, mas quando quando nos colocamos como pessoas espirituais, nós vamos ver aí na presença de Deus, nós vamos ver que as coisas têm que ser resolvidas de uma forma diferente. Desculpa, meus irmãos, eu tô com uma tosse muito seca mesmo, esse tempo seco. Mas vamos aqui. Quando aqui está falando aqui também da questão de o amor para com Deus e para com o próximo, esse amor tem que aumentar, não diminuir. O que está acontecendo hoje é que as pessoas eram mais unidas e parece que essa união está acabando. As pessoas se amavam mais e agora não estão se amando tanto. Ah, mas você vai dizer, mas sempre houve ódio? Sempre houve. Mas o que nós vemos hoje, até mesmo dentro da igreja, quando a gente ouve aqueles hinos para mim, eu, parece o quê? Que é só para mim que as coisas têm que ser. Não, tem que ser para o nosso próximo. Por isso que é necessário que o nosso amor aumente. O 2, vivendo por fé, trabalhando com honra, um estilo de vida modesto. Há em nossa sociedade um conjunto de ideias adoecedores, sucesso financeiro a todo custo, reconhecimento público, ainda que por meio de escândalos ou vida promíscua, ambição desmedida pelo poder e etc. Irmãos,
Por isso que Jesus disse até, temos que comer o que beber e sinta-se contente e feliz. Por quê? Não vou dizer que todas as vezes, mas na sua grande maioria, as pessoas que querem ser famosas ou querem ser ricas a todo custo, a todo preço, vamos dizer assim, acaba prejudicando outras pessoas, acaba fazendo mal a outras pessoas. Então veja que é melhor que nós venhamos viver uma vida modesta, de modéstia, de sossego, não aparece muito. Por quê? Porque as pessoas, às vezes Deus exalta, Deus levanta, Deus abençoa, Deus que dá, claro, mas às vezes as pessoas buscam a seu próprio prazer, ao seu próprio desejo, e aí prejudica outras pessoas. Então veja como acontecem as coisas, como as coisas estão acontecendo nos dias de hoje. Por quê? As pessoas estão prejudicando as outras a qualquer custo. E aqui ainda vai dizer, nós temos um padrão diferente daquele implementado pelos conceitos mundanos. Ou seja, nós não temos que crescer a qualquer custo. Dentro da igreja as pessoas estão querendo crescer de um ministério a qualquer custo. De ter uma condição financeira a qualquer custo. E aí o que acontece? Acaba tendo que prejudicar outras pessoas para poder se sair bem. Isso não é amor. Trabalhar nunca deve ser um fardo. Paulo é mais enfático entre os escritores sagrados sobre a necessidade de reconhecer o ofício humano como uma atividade, muitas vezes imprescindível àquele que trabalha na obra de Deus. Irmãos, aquele que trabalha na obra de Deus não pode ser pesado, não deve ser pesado a ninguém. Se ele está vendo que não tem condições, às vezes, de sustentar sua família com o trabalho da igreja, então procure um emprego para conciliar as coisas. Mas então ele vai pregar e ele vai ter condição porque fulano prega, porque ciclano também prega, porque outros pregam e se dão bem. Isso, meus irmãos, claro, pode acontecer, mas não é para todos. Então veja que às vezes Deus faz isso, Deus permite as coisas na nossa vida. Para quê? A gente tem que trabalhar e cuidar da obra de Deus. Isso pode acontecer. Não adianta a gente achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, do nosso momento, e aí sendo pesado a igreja. Uma igreja, às vezes, que não tem condições de pagar uma boa oferta, o pregador exige uma oferta. E, na verdade, o pregador não deveria exigir absolutamente nada. A pessoa que deveria fazer dar a oferta para o pregador sem ele exigir valores e quantias. Ele deveria receber de bom grado aquilo que a igreja pode ofertar. Não vou dizer pagar, mas ofertar para ele. O jovem e a vocação e a profissão. Não devemos analisar a relação entre vocação e profissão como algo dicotômico, mas como sincrônico. Não existe oposição entre chamada ministerial e desenvolvimento profissional. Irmãos, todo jovem tem que ter uma profissão. Você pregador e esquece de orar. Você cantor e esquece de buscar Deus. Então eu só vou fazer minha faculdade e que a igreja fique em último plano. Também não é assim. Nós temos que equilibrar as coisas. Deus te deu um dom para você exercer na igreja e, consequentemente, a gente exerce nossos dons muitas vezes também no nosso trabalho. E se Deus te deu a oportunidade para você estudar, para você se formar e ter uma condição, glória a Deus por isso. Mas nunca esqueça que Deus que proporcionou. Então, nós e também a obra de Deus, nós temos que fazer. Nós temos que fazer as coisas, vamos dizer assim, secular, trabalhar, estudar, ajudar a nossa família. E também nós temos que fazer o quê? Também nós temos que cuidar das coisas de Deus, das almas, alguma coisa, alguma atividade na igreja que possa nos envolver. O tópico 3, sobre a cristão e seus negócios. Parte 1, honestidade como referência de testemunho. Irmãos, infelizmente hoje, nós vemos que tem muitos crentes desonestos. Compra e não paga, vende coisas erradas, todo tipo de trambique, às vezes o crente está envolvido. O crente, meus irmãos, eles têm que ser um crente aqui, como também vai falar nessa parte, um crente, uma pessoa exemplar, uma pessoa que cuida bem das suas finanças, mas também não se esquece que tem um Deus Todo-Poderoso que está vendo ela. E ela não pode ser desonesto com as pessoas. Pelo contrário, ela tem que ser muito honesto ou tem que ter uma honestidade contra as pessoas, tem que ter uma conduta exemplar, tem que dar um bom testemunho. Isso também faz parte do amor.
O 2, colaboradores e não parasitas sociais. O final do versículo 12 termina com uma advertência a respeito da necessidade de viver a partir do fruto do próprio trabalho, nunca em virtude da exploração da caridade de um outro. Em um país como o nosso, de enormes abismos sociais, políticas para a efetivação dos direitos básicos são necessários. Contudo, ninguém deve tornar-se um sanguessuga social. Somos chamados para fazer a diferença nessa sociedade. Irmãos, infelizmente hoje, as pessoas hoje no nosso país tem muito esse negócio de bolsa isso, bolsa aquilo, e às vezes o crente, a pessoa crente que não precisa desse benefício, acaba, vamos dizer assim, usufruindo. Mas vai dizer, mas o governo me rouba tanto, por que eu também não posso? Irmão, um erro não justifica o outro. Nós temos que ser exemplares, que ser honesto e que dar bom testemunho. Muitos querem dar até o golpe na previdência, dizendo que está doente, inventando história, ou aqueles ainda que compram atestado falso para poder faltar no serviço. Irmãos, isso não é coisa de crente. O crente tem que ser a luz, sal da terra e a luz do mundo. E como é que ele vai dizer que ama o próximo? Porque ali ele está desamando totalmente o seu patrão, o seu chefe. E o 3, o jovem cristão e a geração nem. Irmãos, infelizmente hoje nós estamos vivendo nessa geração nem. É engraçado dizer, mas essa geração dos 18 anos aos 25, que nem quer estudar, nem trabalhar e nem nada, não quer nada da vida. Ah, vou esperar acontecer, vamos ver quando vai ser, e fica deixando, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, né? Que as pessoas muitas vezes colocam até em jargões, deixa a vida me levar, e aí, vai levar para onde? Então, o jovem tem que ter interesse, o jovem tem que ter atitude, o jovem homem tem que ter atitude de homem, e a jovem moça, mulher, tem que ter atitude de mulher. Ou seja, pessoas que correm atrás, pessoas que fazem acontecer. Hoje, o jovem tem essa possibilidade de trabalhar depois dos 18 anos só, alguns pegam estágio de 16, mas na minha época eu comecei a trabalhar mesmo com 16 anos, já sempre trabalhei, ajudando meu pai, minha mãe, sempre teve um negocinho ali para fazer, outra coisinha ali, não é fazeres de casa, sempre nós somos autônomos mesmo, então sempre ajudando em alguma coisa, mas trabalhar, quando tive a oportunidade de trabalhar numa fábrica com 16 anos, e também tinha que dar praticamente todo o meu salário em casa. Mas veja que as pessoas antigamente trabalhavam ainda mais cedo, pessoas que 13, 14 anos já tinham a carteira assinada. É claro, meus irmãos, isso tira um pouquinho da juventude, da adolescência da pessoa, mas também, por outro lado, faz crescer. Mas não vamos entrar nessa discussão. A questão é, o jovem tem que ter interesse pelas coisas de Deus e também pela sua formação acadêmica. Para quê? Para que ele venha ter um bom emprego e ter uma boa condição para sua família. A nossa conclusão. Nossa vocação é para uma vida piedosa, fundamentada em amor e buscando os ideais de justiça e paz. O zelo pastoral de Paulo com os Tessalonicenses o levou a um conjunto de orientações que são preciosas ainda hoje para nós, igreja contemporânea. Não nos acomodemos com o mal que se desenvolve em nossa sociedade. Sejamos dedicados na promoção do bem. Irmãos, é aquilo que nós já comentamos. Ah, o governo faz isso, as pessoas fazem aquilo, eu vou pagar na mesma moeda. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser o quê? Sal da terra, luz do mundo. Fazer a diferença, dar o bom exemplo. Fez isso comigo, mas eu também não vou, mas eu não vou fazer isso com você. E nós tendo essa mentalidade, com certeza seremos melhores filhos e filhas de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.